Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Seguindo nossa atividade, tá? Agora a gente vai deixar um pouquinho os números decimais pro lado, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre geometria, a gente vai falar um pouquinho sobre sólidos geométricos, mais especificamente sobre as pirâmides, tá? Que são figuras muito importantes para a gente aprender. E tem algumas características nela que a gente vai aprender juntos, tá bom? Então a gente vai fazer duas atividades, atividade 1 e 2 dessa sequência 3, e vamos falar um pouquinho sobre algumas observações que nós vemos no nosso dia a dia, tá bom? Então, bora prestar atenção. Então aqui na página 57, onde iniciaremos nossa aula, tá? A gente vai ter um textinho bem legal aqui sobre dois museus, tá? Um está aqui em São Paulo, que é o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, tá? E o outro é o Museu do Louvre, que está localizado na França. E aí, nessa conexão aqui, a gente consegue observar que tem duas formas geométricas nessas imagens, tá? Então, Ana e João perceberam que o prédio do MASP e a entrada do Museu do Louvre lembram duas formas de duas figuras espaciais. Quais são elas? Qual é o formato das representações do polígono da base dessas figuras? Então aqui, ó, vocês vão me responder quais são as figuras e os polígonos da base. Certo? Então, quais são as figuras e quais são os polígonos da base? Então, qual é a figura do MASP e qual é a figura do Louvre? E na parte de baixo, no solo, qual é a figura que está embaixo, tá? Então, dê uma analisada na imagem. E isso acabamos a atividade 1 e vamos já para a atividade número 2, tá? Atividade 2 está escrito assim, ó. Ana e João resolveram saber mais sobre figuras geométricas encontradas e investigaram sobre as pirâmides, como eu falei para vocês, tá? E aí escolheram 3 pirâmides com base de formas diferentes. Uma com a base triangular, outra com a base de forma de quadrado e outra com o hexágono. Hexágono, 6 lados. Após essas escolhas, analisaram o número de vértices, faces e arestas de cada pirâmide. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem o que é cada um, tá? Lembrando, vértices são as junções das minhas arestas. Em outras palavras, tem muito professor que não xinga agora, mas tudo bem. Nós temos aqui as quininhas. Então temos 1, 2, 3, 4. Essas 4 marcações que eu coloquei aqui para vocês são os vértices, certo? Então, vértices são isso. As faces são os polígonos que formam toda a lateral do meu sólido geométrico. Então eu tenho esta face aqui que é um triângulo, esta face aqui que é um triângulo, tem mais um triângulo lá atrás e temos mais um triângulo na base, tá? Então quantas faces tem aqui? E arestas são os segmentos que juntam essas faces, ou seja, são essas linhas. Então quantas linhas eu formo aqui na minha pirâmide? Vocês vão contar quantas linhas tem, tá certo? Então, esses são os 3 elementos de cada um. Então, o que vocês vão preencher aqui? O número de lados do polígono da base, ou seja, na base deles aqui, ó, é um polígono. Quantos lados tem? Então, vocês vão escrever o número, tá? Quantas arestas tem? Então, quantas linhas tem em cada um? Vamos escrever. Quantos vértices? Quantas junções dessas arestas nós temos? As quininhas. Vamos escrever para mim. E as faces, quantas faces tem? Isso vocês vão fazer para as 3 pirâmides, beleza? E aí a questão número 2, vocês vão me dizer se existe uma relação entre o número de lados do polígono da base e o número de arestas dessas figuras. Ou seja, se vocês olharem o polígono da base, essas duas informações, tem alguma relação? Dessa daqui, dessa e dessa? E vão escrever aqui embaixo qual é essa relação. Tem a relação? Sim ou não? Então, escrever a relação, tá certo? Então, aqui é só escrever e explicar para mim qual é a relação. Observem o número, os números têm algumas relações sim, tá? Então, já dá uma observada e vê se ele aumenta, se diminui, dobra, triplica, divide por 2, a metade, etc. Tá? E aí, para fechar então a página 59, investigue a relação entre o número dos lados do polígono da base e o número de vértices. Então, observe lá, de novo, volta na tabela e verifica o número de vértices com os lados do polígono da pirâmide, tá? Lembrando que vocês vão analisar a primeira linha em relação à terceira. Também tem uma relação, eu quero que vocês falem para mim se aumenta, diminui, dobra, triplica, etc. Tá bom? E me explica bonitinho.
E a última, em relação ao número de faces, tá? Então, a mesma coisa. Então vocês vão relacionar as faces com os lados do polígono, tá? Então, é a primeira linha com a última. Então, a relaciona, você vai explicar para mim do mesmo jeito, tá bom? E aí, para fechar, então, os dois colegas ficaram intrigados. Será que essas regularidades acontecem em pirâmides cujas bases têm outras formas? Eles resolveram investigar a quantidade de elementos das pirâmides em função do polígono da base ter 5, 8 e 10 lados. O que você acha que pode ter acontecido? Então aqui vocês vão dizer quais são as hipóteses de vocês, tá? Será que manteve? Será? Manteve isso? Então expliquem com as palavras de vocês. Será que manteve? Isso aí com vocês, tá? E aí quais foram as suas conclusões? Todas essas relações valem para todos? Então vocês vão explicar para mim também com as palavras de vocês, tá bom? Então agora a gente fecha essa parte das pirâmides, fico aguardando a fotinho e me enviem todo o material que vocês tiverem nessa atividade. Fico aguardando aí dar umas dúvidas de vocês, o que vocês quiserem me perguntar, eu estarei disponível e nos vemos então na próxima aula. Forte abraço e até mais.